Salve, salve, nono ano. Tudo bem, pessoal? Gente, olha só, a nossa aula de hoje, a aula do dia 2, ela vai ser referente à correção, tá? Vai ser referente à correção da atividade do dia 26. Então, nós vamos corrigir a atividade do dia 26, tá? Nós vamos corrigir a atividade. E vocês aí têm a oportunidade de estar, verificando aí os acertos e os erros, tirando as dúvidas de vocês, analisando, verificando como se resolve cada questão dessa, tá? Então a gente vai tratar de função do segundo grau, a base, o básico de função do segundo grau, mesmo porque nós ainda não nos aprofundamos, mas nós iremos sim, dar continuidade ao conteúdo. Nós iremos nos aprofundar mais, com certeza. Houve esse período aí de avaliação, a gente precisou dar uma parada, fazer aí uma revisão, justamente em cima do assunto que ia ser trabalhado na primeira avaliação, como foi trabalhado, função. E aí nós demos aí essa pausazinha aí em relação ao conteúdo, mas nós iremos dar continuidade, tá, pessoal? Enquanto nós não avançamos, nós iremos, falar, verificar, reforçar aquilo que já é do nosso conhecimento, que é o início de equação do segundo grau. Então, vamos lá. Primeira questão diz o seguinte: essa aula é referente hoje, dia 2, essa aula é referente ao dia 26, que fique bem claro. Então, olha só. Primeira questão diz o seguinte: seja a função y é igual a x² menos 4x menos 5, copie a tabela e complete. Eu espero que vocês estejam passando todas essas atividades, esses conteúdos que eu estou enviando para vocês. Eu espero que vocês estejam registrando no caderno de vocês, pessoal. Por favor, é importante isso, tá? Quando você escreve, você aprende 2 vezes, porque você está lendo mentalmente aquilo que você está escrevendo. Então, faça isso que vocês certamente terão êxito no final, tá? Um melhor aproveitamento. Então, tá. Nós temos aí uma tabela formada por valores de x, e nós vamos encontrar os valores de y, mediante os valores de x. Lembrem-se de que uma função, é uma relação de dependência. Então, algo depende de outro. Então, nós fornecemos os valores de x, pois através dos mesmos nós vamos encontrar o valor do y, tá? Então, muito bem. Diz o seguinte aí, nós temos aí x. O primeiro valor de x é 2, o segundo menos 1, o terceiro 0, o quarto 1, o quinto 2, o sexto 3, o sétimo 4, o oitavo 5 e o nono 6. Então, esses são os valores de x. Mediante eles, vamos encontrar os valores de y. Mas, para isso, precisamos fazer a substituição dos mesmos dentro da função, aonde se encontra os x, ou seja, as letras, Então, nós temos aí, a função ela é y é igual a x² menos 4x menos 5, e nós iremos encontrar o primeiro valor de y, Então, para que nós possamos achar o primeiro valor de y, é necessário nós pegarmos e substituir pelo primeiro valor do x, dentro da função. Então, nós vamos ter aí y, que é igual a menos 2 ao quadrado, menos 4, que multiplica menos 2, menos 5. E aí nós vamos agora resolver as operações que nós temos aqui. Y é igual, menos 2 ao quadrado nós vamos ter 4, tá? Nós vamos ter aqui uma multiplicação, menos 4 vezes menos 2, tá? Que vai ser o quê? Menos com menos é mais, 4 vezes 2 é 8.
e vamos ter o menos 5. 8 e 4, nós temos 12, né? E 12 menos 5, nós chegamos então a um resultado de 7. Então, quando o x for menos 2, o y vai ser 7. Tranquilo? E assim vocês vão fazendo, pessoal. Olha, o segundo exemplo aí, né? Ou melhor, o segundo valor é menos 1. Então, você vai ter menos 1 no lugar de x, menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o menos 1, menos o 5. Quando você resolver essa situação, você vai chegar ao valor 0. Então, quando o x for menos 1, o y vai ser 0, tá? E aí nós vamos fazendo com todos os outros valores. Vamos fazer com 1, vamos fazer com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, para que assim nós possamos chegar aos valores de y que estão faltando. Então, eu vou fornecer logo a vocês, né, esses valores, mas eu quero que vocês façam, mesmo porque eu já fiz 2, né? Já mostrei como é que se faz e aí eu quero que você faça isso aí, tá? Infelizmente, pessoal, hoje eu me encontro em uma situação na qual eu não tenho aqui, né, um material para que eu possa estar demonstrando, né, esses cálculos para vocês. Mas eu creio que com esse comentário que eu fiz há pouco, da primeira e da segunda, eu acredito que já deu para você entender direitinho o que você tem que fazer. É apenas substituir e aí resolver as operações. Agora, cuidado com os jogos de sinais, né? Cuidado com as multiplicações, direitinho. Aí é questão de tabuada. Vocês não vão querer perder para tabuada, por favor, né? Então, olha só. Quando o x for menos 2, a gente verificou ainda há pouco que o y vai ser 7. Quando o x for menos 1, o y vai ser 0. Quando o x for 0, o y vai ser menos 5. Quando o x for 1, o y vai ser menos 8. Quando o x for 2, o y vai ser menos 9. Quando o x for 3, o y vai ser menos 8. Quando o x for 4, o y vai ser menos 5. Quando o x for 5, o y vai ser 0. E quando o x for 6, o y vai ser 7. Tá? Ok. A segunda questão é exatamente a mesma situação da primeira. Substituição. Tá? Então, você vai copiar a tabela e você vai completar. Então, vamos lá. Quando o x for menos 1, o y vai ser menos 8. Porque você vai substituir o menos 1 na função. Aonde tem o x, você vai colocar o menos 1. Tá? Quando o x for 0, o y vai ser menos 3. Quando o x for 1, o y vai ser 0. Quando o x for 2, o y vai ser 1. Quando o x for 3, o y vai ser 0. Quando o x for 4, o y vai ser menos 3. E quando o x for 5, o y vai ser menos 8. Essa, então, foi a segunda questão, né? Completando, então, a segunda tabela. Ok. Terceira questão. Observe cada função do segundo grau e verifique se o gráfico da parábola tem concavidade para cima ou para baixo. Gente, para você não ter que fazer o gráfico agora, mas vai ter situações que você vai ser, né, vai ser obrigado a fazer. Agora é dispensável, tá? Agora é dispensável. Mas vai ter situações na qual você vai precisar fazer esse gráfico, sim. Então, olha só, o gráfico é exatamente da mesma forma que você desenvolve o gráfico de uma função do primeiro grau, você vai desenvolver o gráfico da função do segundo grau, com um pequeno detalhe. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta. Essa reta ela pode ser uma reta crescente, e ela pode ser uma reta decrescente.
Já na função do segundo grau, né, nós vamos ter um gráfico com parábolas. E essas parábolas, elas podem ter a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo. É o que diferencia uma função do primeiro para a função do segundo grau. Então, olha só, para você, né, economizar, não fazer esse gráfico, não perder tanto tempo em situações, né? O que vai acontecer? Você vai olhar para o valor de x. Se o x for positivo, a concavidade é para cima. Se o x for negativo, a concavidade é para baixo. Então, olha só, o A é para cima, o B é para baixo, o C é para cima e o D é para baixo. A quarta questão é uma questão de marcar, tá? Então, você vai marcar só as que são funções do segundo grau. O item B e o item D. E a quinta e última questão, pessoal, é uma questão de marcar, que é o item D, D de dado. Pessoal, eu agradeço a atenção de vocês, tá? Essa foi a nossa aula do dia 2, referente à correção da atividade do dia 26, perdão. Então, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.